Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais essa noite agradável no Centro Espírita Antônio de Pádua. E realmente, todas as vezes em que nós nos colocamos a estudar o Evangelho de Jesus, temos dificuldades para entender, quanto mais na época de Jesus. Então, quando nós buscamos o Espiritismo, nós estamos nos abrindo a uma forma mais clara, mais objetiva de entender esses ensinamentos de Jesus. As parábolas trazidas por Jesus na época da sua encarnação na Terra tinha por objetivo deixar aberto para a eternidade o mesmo ensinamento. Qualquer que fosse a língua, qualquer que fosse a cultura, estudar uma história é mais fácil. As grandes histórias conhecidas que contamos para os nossos filhos e netos não são brasileiras. E nós contamos com a mesma facilidade que em qualquer outro lugar. Agora, o grande objetivo, quando Jesus colocava um limite inferior para aquele povo, para tentar mostrar a grandiosidade da lei de Deus, é uma sentença que o Haroldo Dutra Dias contou uma vez em uma palestra e que é muito interessante. Jesus veio para cá contar as verdades. Só que Jesus é luz. E se ele contasse as verdades com a sua luz, iria ofuscar. A luz correta é aquela que nos deixa enxergar o caminho. Nós não podemos ter aquela luz, por exemplo, aqui na minha frente, que eu não conseguisse nem enxergá-los aqui. Então, as parábolas trazidas por Jesus mostrava a sua humildade de quem conhecia tudo e até o que iria acontecer até nos dias de hoje, trazendo em histórias, nos prometendo um Consolador prometido, um Consolador, que neste caso o Espiritismo, para então clarificar esses conhecimentos. O Espiritismo, meus irmãos, nos traz logo de início a ideia de que somos espíritos eternos. Como espíritos eternos, o que estamos passando hoje é só uma passagem. Estavam conversando agora com o Clóvis. O que é uma encarnação para uma eternidade? Como espíritos eternos, criados por Deus, simples e ignorantes, com o intuito de um dia chegarmos à perfeição, como a de Jesus, que já era um espírito perfeito quando foi chamado para governar a terra, quando ainda era uma bola de fogo. Imagine, um espírito que já era puro quando a terra ainda era uma bola de fogo. E esteve entre nós, contando histórias. Então a doutrina espírita nos traz pontos importantes que nos ajudam a entender esses ensinamentos de Jesus. A cada etapa da nossa passagem pelas vivências carnais, através das provas, do cumprimento das missões, pagando por alguns erros que cometemos, nos traz a oportunidade de crescer na moral. Então o Espiritismo nos fala, todos nós somos espíritos imortais. Temos a vida eterna.
temos a oportunidade de viver na carne, na matéria, pontos importantíssimos para a nossa evolução moral. Para que um dia possamos ser espíritos de luz, como Jesus. E quem sabe, governar outros planetas. Por sermos eternos, por termos que evoluir, somos diferentes. Cada um de nós aqui é um espírito diferente. Níveis de evolução diferentes. Moral, intelectual, idades diferentes. Quantos de nós já viemos de outros planetas, em outros momentos da nossa passagem eterna da vida, para aqui na Terra colaborar ou aprender, ou as duas coisas? Somos eternos, precisamos passar pelo que estamos passando, cada um do seu jeito. É a base da doutrina espírita. Podemos passar por isso em qualquer lugar. Agora, tudo isso sustentado por Deus, infinitamente bom e justo, Criador de tudo, infinitamente bom e justo, detentor da inteligência suprema. Se não for assim, para cada um de nós aqui, com as nossas dificuldades, que nos fez um dia entrar nessa casa, para buscar alguma ajuda, alguma solução, se nós não entendermos Deus como inteligência suprema, como bondade infinita, como fonte de justiça, nós sempre vamos achar uma desculpa para continuarmos onde estamos. Isso é, resumidamente, a doutrina espírita que nos abre os braços para a nossa evolução. Não há outro objetivo. Não se trabalhou tudo que se trabalhou. Não se trouxe Kardec. Não se colocou todos em volta dele. Não vieram antes os profetas. Não veio antes Jesus. Se não tivesse como objetivo nos auxiliar para chegar lá na perfeição. A parábola dos talentos é mais um desses pontos que, se bem entendido, nos auxilia nesse processo de evolução. Essa parábola está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, começando no versículo 14. Mas ela faz parte de um contexto da junção de duas parábolas que os estudiosos chamam de sermão profético de Jesus, que é a parábola das 10 virgens, sequenciada pela parábola dos talentos. As duas estão juntas no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Nós não vamos falar da parábola das 10 virgens, mas por ser um sermão profético, por ser classificado como um sermão profético, Jesus queria, nessas duas histórias, nos trazer algo do futuro. Leiam em casa depois, na Bíblia, no Evangelho que vocês têm lá, o capítulo 25 de Mateus. E vocês vão entender que ali está falando do fim dos dias. Por isso, sermão profético. Agora, que fim dos dias? Fim dos dias do planeta?
Que importa se é o fim do planeta? Nós somos espíritos eternos. A matéria não. Todos os planetas começam e terminam, como começou o planeta Terra, da explosão de outra estrela. Não existe prova maior de que a matéria começa e termina do que nós mesmos. Basta olhar no espelho. Pega uma foto antiga e vê a de agora. É matéria. Então Jesus, quando nos trouxe o sermão profético, não está falando do fim da terra. Nos traz o alerta para a transição da vida. Um espírito de luz, escolhido para governar um planeta desde o início, sabe todas as fases de transição que nós vamos passar. Hoje em dia a gente tem um certo desespero, né, das coisas que estão acontecendo, do que nós estamos vendo. Mas se nós tivéssemos a certeza que tudo isso está sendo gerenciado por Jesus, nós não teríamos esse desespero. Nós não teríamos as doenças psicológicas que nós temos nos dias de hoje. Não existe amparo maior para o nosso desespero do que Jesus. Na depressão, no suicídio. Estamos terminando o Setembro Amarelo, um mês no ano dedicado a alertar toda a população do Brasil, não sei se é uma campanha mundial, mas pelo menos do Brasil, sobre o suicídio. Para quem busca a doutrina espírita, para ter força para suportar as suas provas, vai entender o quão grave é o suicídio. Jesus governando isso. Nessa profecia, nesse fim dos tempos, Jesus está nos alertando para uma transição, para um momento de acerto de contas, para uma evolução da nossa vida eterna, independente do planeta. Se tiver definido que a Terra vai acabar agora, nós somos eternos e nós vamos para outro planeta. Não temos que dar ouvido para os que declaram o caos, na certeza de uma vida eterna. Então, a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta, dentro da sua profecia, que o nosso caminhar tem que ser feito com prudência e vigilância. Depois deem uma lida lá, na parábola. É das 10 moças que vão para a festa com a lamparina lá e a lamparina se apaga. Prudência e vigilância. Então Jesus está falando assim, olha, o fim dos tempos vai chegar. Enquanto ele não chegar, haja com prudência e com vigilância. E não é isso que Kardec nos traz no Espiritismo? Que André Luiz nos alerta a todo momento, orai e vigiai? Só que aí, nosso mestre vem com a segunda parábola. Para falar, olha, o fim dos tempos vai chegar. Haja com prudência, com vigilância, para não cair, para não errar, para não falhar. Porém, o fim dos tempos
é como um senhor. E aí, vocês me permitam, mas eu tenho que ler porque não dá para decorar tudo. Um senhor que age como homem, que tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tiram-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem ao que já tem 10. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então Jesus nos traz a vigília, a prudência para o nosso caminho, mas diz que em algum momento nós seremos cobrados também pelo que estamos fazendo. Essa parábola nos traz a importância da lei natural do trabalho. E o trabalho é o grande remédio espiritual para as doenças psíquicas. Principalmente a depressão. Entendendo toda aquela introdução sobre o Espiritismo e ouvindo esta parábola agora, será que Jesus está falando de dinheiro? Já entendemos que o fim dos tempos já não é o término do planeta, o dia do juízo final. É claro que o mestre, governador de tudo isso aqui, não está falando do dinheiro. Mas ele está contando uma história daquela época. E que muitas vezes hoje nos traz confusões. Até mesmo
nos palestrantes, nas pessoas que divulgam essa parábola, há confusões no que diz respeito ao talento. Mas basicamente, para aquela época, o talento, tanto na Grécia, como em Roma, como para os judeus, era uma unidade de peso, que ia mais ou menos de 30 a 60 quilos. Mas era relacionado a peso de alguma coisa com valor. Normalmente prata e ouro. Na época de Cristo, normalmente os talentos eram de 30 quilos. Em outras traduções do Evangelho, que essa foi pega no capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas em outras traduções se deixa claro, em algum momento que ele fala em dinheiro, ele fala em prata. Então, estávamos falando naquela época, e a história de Jesus está nos trazendo e contando para aquelas pessoas da época, que essa pessoa, esse senhor que saiu para viajar, deixou praticamente todo o seu patrimônio com esses 3 servos. Quem estava com 5 talentos de prata, tinha mais ou menos 150 quilos de prata. E o outro 60 e o outro 30. E aí começa-se a entender algumas coisas desta parábola. Porque Jesus deixa claro na história que o Senhor escolheu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro conforme a capacidade deles. 2 ensinamentos importantíssimos. Primeiro, que o Senhor conhecia a capacidade daquelas pessoas, daqueles seus servos. Sabia o que cada um poderia fazer com o que ele estava dando. E segundo, que ele estava dando o suficiente, o que aquelas pessoas teriam capacidade de trabalhar. Então, quando ele entrega um talento para aquele terceiro servo, ele já sabe que aquele servo, se fizer alguma coisa, só vai conseguir com um talento. Se desse mais, ele talvez não conseguisse nem cavar o buraco para esconder. Aquele senhor sabe disso. Começamos a entender por que eu falei da lei do trabalho. Por que aquele senhor chama aquele servo de preguiçoso? Se Jesus está falando de uma transição, de uma prestação de contas, e ele fala que a transição é como a um senhor que chama os seus servos, está claro que esse senhor pode ser, para nós, a figura de Deus, ou a lei natural como um todo. Quem já tem a oportunidade, e isso é muito importante, de ler as obras espíritas, sejam os 5 livros organizados por Kardec, sejam todos os outros livros que vieram depois, principalmente os psicografados por Chico Xavier, vai entender como a lei natural funciona no plano espiritual. Porque a lei natural é Deus em ação. Então, quando chegar o momento de prestar contas a Deus dentro da sua organização, nós vamos ter que mostrar o que nós fizemos. E nessa história, então, o que é o talento? Dado a cada um pela sua capacidade. São os nossos talentos? Eu sou um bom músico, eu sou um professor. Também. Mas é o nosso plano de vida. É o nosso plano reencarnatório. Na certeza de que o que nós estamos recebendo, o peso que nós estamos recebendo, é conforme a nossa capacidade.
Até a ideia de Jesus na época de falar de uma unidade de peso é justamente para nós entendermos o peso da nossa vivência. O que eu estou carregando, o peso que eu estou carregando na minha vida, está dentro da minha capacidade. Infelizmente, em muitos momentos, a gente para em alguns lugares e vai colocando alguns pezinhos a mais, por conta nossa, pelo nosso livre-arbítrio. Por isso que quando nós estudamos as causas do sofrimento, por que sofremos, Kardec separa entre sofrimentos que nós temos que passar como provas e sofrimentos que nós adquirimos aqui, nesse pequeno espaço de tempo que nós estamos encarnados. E aí somos dois. E aí muitas vezes passa da nossa capacidade. Essa parábola poderia muito bem colocar como um desses servos ter gastado dinheiro. Ela é até boazinha do jeito que está aqui, porque ninguém gastou o dinheiro do Senhor, ninguém gastou os talentos do Senhor. O máximo que um fez foi esconder e não trabalhar com ele. Mas poderiam gastar. E será que quando nós estivermos no momento de transição, observando tudo que nós fizemos, será que nós vamos ter algum talento que nós gastamos, em vez de multiplicar, em vez de trabalhar? Está claro, portanto, que nesta parábola, os servos somos nós. Espíritos eternos em evolução. E vejam a diferença de evolução, que o menos evoluído ganhou um talento. O segundo, que era um pouquinho mais evoluído, já ganhou o dobro do outro. E aquele que o Senhor achava que tinha muita capacidade, e realmente provou que tinha 5 vezes mais do que o mais inferior. Até nisso, Jesus foi perfeito na história. A cada passo que nós damos no caminho da evolução moral, a nossa capacidade duplica, quintuplica. Todos nós aqui temos certeza que alguma coisa nós melhoramos, no mínimo. Graças a Deus, tem gente que sabe que melhorou muito. E quando se coloca na experiência de voltar a entender como era antes, vê o tanto que evoluiu, o tanto que mudou a sua vida, o tanto que mudou em casa, na família, com um pequeno passo que pode ter sido dado. Dentro do sermão profético, Jesus, nesta parábola, nos convida a multiplicar, a trabalhar, a não parar. E ele fala, como foi fiel nessa pequena coisa, vai ter muito mais. E ele não fala assim, ó, servo fiel, que multiplicou meus 150 quilos de prata, tô aqui, 10 quilos de prata para você. Não. Ele chama para ser sócio, vem para cá, viver da felicidade do seu Senhor. Para os dois. Olha, vocês trabalharam no mínimo, no que eu te dei de pouco. Agora você vai viver a abundância do seu Senhor. E aí você lê alguns livros, como por exemplo O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno ele tem metade de doutrina e metade de histórias.
que Kardec, junto com seu grupo, ouvia dos espíritos desencarnados. E os primeiros são aqueles que minutos depois de desencarnar, já estava trabalhando no plano espiritual junto com a equipe de Kardec. No pouco que eles tinham conseguido fazer aqui, minutos depois do desencarne, eles já estavam trabalhando no plano espiritual. E quando vai chegando para o final do livro, nós vamos vendo os suicidas, os homicidas, os reis, aqueles que enterraram a possibilidade da multiplicação. E não estão vivendo, e não viveram a abundância do Senhor. Vamos para uma coisa mais prática. André Luiz, no livro Nosso Lar. É um livro mais divulgado, mais fácil de se ler. Ele era um médico no Rio de Janeiro. Um profissional. Cobrava pelos seus atendimentos. E um dia, no final de um dia de trabalho, reclamando, ele atendeu uma senhora de graça. Olha a fidelidade no mínimo, porque ele ainda reclamou para fazer aquilo. E quem foi que fez ele acordar depois de 8 anos no umbral? Senão a oração daquela mulher que ele ajudou. E olha o que esse espírito fez para a doutrina espírita. Porque na encarnação dele, uma encarnação básica, voltada para a matéria, que ele morreu inclusive por problemas de saúde, por excessos, uma pessoa que ele ajudou fez o que fez para a doutrina espírita e para o Brasil. E para o mundo. O livro está em quase todas as línguas do mundo. Isso é ser fiel no mínimo, para depois viver a abundância do Senhor. É pegar uma semente de um pé de fruta qualquer e plantar sem saber quantas frutas vão dar depois. Uma certeza que alguma vai dar, mas uma semente. Um pé de laranja, por exemplo, quantas laranjas vão dar na vida dele com uma semente? Isso é multiplicar os talentos. E os nossos talentos? A profecia de Jesus, há 2000 anos nesta parábola, vale ainda até hoje. Nós não tivemos nenhuma transição de nível moral do nosso planeta ainda. Pelo contrário, tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição, temos as guerras por religião até hoje. Está totalmente em dia esse aviso do Mestre. O que nós estamos fazendo? Qual está sendo o nosso papel como pai, como filho, esposo, esposa, profissional? O que nós estamos fazendo para nós mesmos? O Clóvis falou uma situação no começo importantíssima. Quantos aqui estão pedindo para alguém rezar por nós? Por não conseguir nem ser capaz de rezar por nós mesmos. Isso não é de hoje. Teve época aí no passado que se pagava para o religioso rezar para você. Era como se fosse comprar o seu alívio, a sua purificação. Aonde que nós estamos multiplicando? Por que nessa parábola Jesus não coloca o fanfarrão que vai gastar tudo
mas traz a atenção para aquele que enterrou o talento. A experiência é bem simples. Nós sabemos que nós somos eternos. Nós sabemos que a matéria morre, definha. Então nós sabemos que vai chegar o momento em que nós vamos ter que prestar conta do nosso talento. É essa a experiência. É para isso que está aqui a doutrina espírita. Para nos dar essa certeza. Não vai acabar com a morte. Nós vamos ter que prestar contas. O que nós estamos multiplicando? Pensem nisso. Façam essa experiência. Chegue em casa hoje, na hora de dormir. Qual é o talento que eu vou apresentar? Vezes 5. O que eu já estou construindo em dobro do que o que eu recebi? Emmanuel apresenta alguns dos talentos em um livro que ele ditou para o Chico Xavier, e ele fala: aquele que tinha a possibilidade de, como político, mudar a vida de uma nação, de uma comunidade, e não o fez. Aquele que recebeu os bens materiais a ponto de multiplicar e de salvar vidas e não o fez. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola está no capítulo 16, não servir a Deus e a Mamon. Só fala de bens materiais, de riqueza. Kardec não colocou essa parábola lá à toa. Aquele que tinha poder intelectual a ponto de formar e influenciar uma nação, uma comunidade, e não o fez ou fez de forma errada, esses são os servos de um talento. E esse poder de multiplicação também pode ser para o mal, e nós temos que tomar cuidado com isso também. Quando a gente planta uma semente e nasce uma árvore e ela frutifica para o bem, mas e quando a gente está fazendo isso para o mal? E quando os nossos filhos não recebem o que tem que receber e vão ser as vergonhas que a gente vê hoje em dia? Na política, em outras áreas. Começou mais ou menos assim: filho, mãe, caiu R$1 ali. Não, pode pegar para você, ela não viu. Nossa, aquele cara acabou de sacar R$100. Se R$1 quando eu tinha 10 anos não era nada, agora com 18 eu vou pegar aqueles R$100. Depois vira 1 milhão, 10 milhões, bilhões de dinheiro que era para tentar mudar esse país na mão de um ou de outro. Porque o servo que enterra o talento é um exemplo claro daquele que só pensa nele. Eu vou tentar trabalhar a prata do meu senhor, aquele senhor que cobra até pelo que ele nem mesmo fez? Que nada, vou deixar aqui enterradinho e vou entregar para ele o que ele me deu. E isso é o egoísmo. Eu não vou fazer nada mais, vou só passar para frente. E é com essa parábola que encerra o sermão profético. Porque no fim dos tempos, será como um Senhor que irá nos entregar e depois cobrar o que nós fizemos da nossa vida. Tem vários livros do André Luiz que mostram o desespero do espírito quando chega do lado de lá e vê que não fez nada do que ele tinha que fazer.
Esse é o ranger dos dentes do final da parábola. Esse é ir para o lado externo, jogar eu externamente da minha propriedade. Esse é tirar o único talento e entregar para quem tem mais. Você teve a chance de resolver aquele problema e você não resolveu, porque você enterrou o talento. Agora isso, meus irmãos, é só o Espiritismo que consegue nos mostrar. Quando a gente deixa de ter a ideia de que tudo acaba junto com a carne, a gente começa a acordar para essa profecia. Agradeço de coração a atenção de todos. Espero realmente que alguma sementinha tenha sido plantada, porque no meu coração com certeza plantou, e que isso se torne um dia a árvore cheia de frutas para um planeta melhor, para a nossa vida melhor. Muito obrigado.